como você, Marcelo, começou nesse mercado. Legal, realmente é um momento difícil, né, de decisão quando você está começando a sua carreira. Eu tive uma sorte muito grande, na verdade, quando eu tinha ali entre meus 13 e 14 anos, eu fiz um curso de Web Developer, um cursinho bem básico, onde eu aprendi algumas ferramentas de design gráfico, de programação e assim por diante. E eu me apaixonei, fiz alguns sites na época, comecei a trabalhar montando esses sites e também cartão de visitas, layout de páginas web. Então, eu comecei já na minha carreira muito cedo e para mim foi algo muito natural. Quando eu saí da época ali, entre oitava série, entrando no colegial, eu já quis fazer um colégio técnico, porque eu Legal. sabia que era isso que eu queria para a minha vida toda. Mas o que é interessante é que o mercado de tecnologia ele é tão amplo que durante esses anos eu passei por diferentes perfis, funções, né, diferentes. Então, eu considero o mercado de tecnologia um dos mercados mais flexíveis que você pode ter. Você pode ter uma formação técnica, você pode ter uma formação de negócios, de marketing, né, mais ligado a vendas, você pode ser uma pessoa mais de inovação, criatividade, artes. Então, você consegue trabalhar com muita coisa em tecnologia, né? Legal. Até uma coisa que a gente fala bastante no nosso canal aqui, né? Que o mercado de tecnologia é para qualquer um, né? Sim. Então, eu sou formado em relações internacionais, que não tem nada a ver com isso, e caí de paraquedas no mercado e estou aqui hoje, né? Assim, talvez como várias outras pessoas que realmente não esperavam ou não planejavam entrar no mercado de tecnologia, mas hoje estão efetivamente trabalhando nesse mercado. Mas legal, bom saber como você começou. Já entrega um pouquinho a sua idade também, né? 16 anos atrás, naquela época ali de quase que no começo ali da internet, lá 2002, 2003, que realmente Sim. começou a dar um boom maior. Mas entrando um pouco mais a fundo agora na questão de dados, né, que eu acho que é a sua especialidade. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente o que que é esse segmento de mercado? O que que é trabalhar com dados? Que eu acho que é uma coisa, talvez todo mundo passa no dia a dia, né, em questão de utilizando redes sociais, qualquer coisa hoje acaba entrando nesse quesito de dados, mas poucas pessoas sabem realmente o que que isso significa, né? Ele é um mercado que está muito em alta, né? Muito pautado aí, tanto em redes sociais, na própria mídia, falando sobre vazamento de dados, que as empresas, o maior bem que as empresas têm são os processamentos desses dados e assim por diante. Mas realmente tem muita dúvida sobre o que é realmente trabalhar com dados, né? Porque até pouco tempo atrás você tinha mais ou menos duas carreiras técnicas dentro de tecnologia, era infraestrutura e desenvolvimento. Então você ia para a área de dev, né, e ia lá para programação, ou muitas vezes ia para uma análise de banco de dados, mas ainda em desenvolvimento, e tinha a carreira ali para a parte de infraestrutura, é onde você ia montar redes de computadores, trabalhar com segurança e assim por diante. Isso Legal. lá nos primórdios, né? Quando a gente começou a trabalhar, né? Hoje em dia mudou completamente, né? Isso daí é uma árvore agora, não são dois mundos. São mundos completamente novos e cada um deles tem ramos. Quando a gente Legal. fala de dados hoje, você pode ser um profissional que trabalhe com dados para aplicações, isso é, então, desenvolvedor do Instagram. Legal, eu sou desenvolvedor, eu posso trabalhar com codificação, mas eu posso também ser a pessoa que faz os algoritmos que mandam recomendações, por exemplo, para essa live chegar até pessoas que possam ter interesse em ver essa live. Esse profissional, hoje, ele é um profissional que muitas vezes está inserido dentro de um time de desenvolvimento, mas ele é um profissional de dados. Ele conhece, às vezes, de programação, mas ele é um profissional que está mais interessado em coletar as informações, coletar esses dados das aplicações, processar e retornar alguma inteligência para aquele software. Esse é Legal. um perfil. Muitas vezes ele é considerado um engenheiro de dados. Cada empresa e cada estrutura organizacional chama os profissionais de maneira um pouco diferente. Então, não existe um rótulo pré-definido, porque são carreiras realmente muito flexíveis.
Mas essa é uma grande demanda do mercado, esse profissional que sabe trabalhar com o processamento do dado, né? A gente fala aí de conceitos de near real time, né? Então, praticamente em tempo real. É fantástico quando eu vejo aqui o Instagram, poxa, você abriu a live no seu canal, já apareceu aqui para mim, eu Aham, abri essa live, já fiz o request, já está mostrando aqui para as pessoas. Então, esse tipo de comportamento é algo que as empresas buscam muitos profissionais de tecnologia para trabalhar nessa frente. Então, esses são os engenheiros de dados. Mas existem outras especialidades também. Dá para trabalhar com especialidades mais no formato de algoritmos mesmo. E aí, legal. muitas vezes, eu tenho uma formação que eu gosto mais de estatísticas, mais de matemática, de cálculos, e essa é uma área super promissora. Então, quando eu vou, é o caminho de ciência de dados, é onde eu vou desenhar scripts e algoritmos que vão tomar decisões e vão influenciar muitas vezes algum tipo de comportamento ali, ou de uma aplicação, ou até mesmo direcionar uma empresa. Né? Hoje, cientistas de dados eles estão inseridos em praticamente todas as empresas, ajudando os gerentes, diretores a tomada de decisão, calculando riscos de operações, calculando se uma compra é boa ou se não é, ou se um movimento de diminuir a produção, aumentar estoque, tudo isso hoje cientistas de dados estão trabalhando para melhorar as projeções, né, que fazem a Legal, empresa legal. ser mais inteligente com base em dados. É até interessante isso, né, que as pessoas acabam dizendo, né, as empresas acabam comentando, né, que elas têm muita informação, mas realmente não sabem o que fazer com elas, né? Então você tem que ter realmente essa inteligência de negócio, entender o seu negócio um pouco a fundo para tentar extrair o máximo possível desses dados. Então, com Sim. base nesses dois perfis que você comentou, você tem tanto talvez a pessoa mais técnica, né, que poderia entrar nessa questão de dados, quanto essa pessoa, o cientista, talvez o matemático, o engenheiro, que poderia entrar na questão de realmente desenvolver, escrever ali todo o que a gente fala o script, né? Para rodar essa Sim. inteligência por trás. Eu até lembro de um projeto, óbvio que não vou abrir nenhum nome, e não é da época de Microsoft, mas é bem mais antigo, de uma empresa que estava desenvolvendo uma solução ali, utilizando dados e coisas do tipo, e ela acabou o intuito desse desenvolvimento era entender por que as pessoas, ou talvez diminuir a taxa como que eu posso dizer, as pessoas iam para consultas médicas, mas se tinha muita Uhum. falta dessas pessoas, né? Sim. Então, essa empresa acabou desenvolvendo uma solução com base em dados e inteligência artificial para que ela colocasse mais pessoas no mesmo horário do médico. Então, ela sabia através de dados que, historicamente, por exemplo, numa terça-feira, no período da tarde, chuvoso e frio, as mulheres não iam para o ginecologista. Então, eles Sim. acabamos colocando duas, três mulheres no mesmo horário, porque a chance de uma aí seria muito maior. Então, o médico, eles conseguiam até otimizar mais o tempo do médico e não ter nenhum tipo de perda financeira, vamos dizer assim, né? Então, realmente, esse mercado é um mercado fantástico, né? Tem muita aplicabilidade, é bem interessante mesmo. Eu acho que até por isso que dos últimos tempos para cá começaram a surgir vários seriados, né? Que eu acho que é um Sim. pouquinho que a gente vai entrar depois. O que é interessante é que praticamente toda profissão tem soluções baseadas em dados. Então, você deu um exemplo aí de um consultório médico, que poderia ser um consultório de odontologia, assim por diante. Mas, se a gente for pensar no mercado, se eu sou um engenheiro civil e eu me interesso pela área de dados, começo a avaliar um pouquinho melhor como que eu posso aplicar o meu conhecimento de engenharia civil dentro de soluções com dados. Existe uma infinidade de possibilidades. E muitas Legal. vezes, quem descobre esse mar de oportunidade em cima de dados sai na frente em montar uma startup, montar uma solução que muitas vezes uma grande empresa não está vendo, não está enxergando, e você consegue solucionar aquele problema pontual. Por exemplo, eu tive um caso de uma empresa que montou um sistema que fazia os cálculos estruturais de uma obra. Os cálculos estruturais eles são bem complexos, né? Porque depende da densidade dos materiais, tem uma série de fórmulas para Conheço poder fazer pouco, esses mas eu cálculos. confio no que você está falando. E os engenheiros eles levam um bom tempo, o engenheiro calculista, para poder montar esse projeto,
mesmo assim, com base em software mesmo, tem já as ferramentas específicas para fazer isso, mas tem que imputar muita informação, tem que ficar fazendo uma série de análises. E eles criaram um algoritmo que facilitava isso, fazia as perguntas certas para aquele engenheiro, né? Muitas vezes o engenheiro não estrutural, mas o projetista que está ali desenhando qual que vai ser a arquitetura daquela construção, e ele já conseguia dar os insights sobre, olha, você vai precisar desse tipo de material e assim por diante, fazendo esse cálculo de maneira mais automatizada, né, mais inteligente. Então, até respondendo a Karina, que postou antes, que formam profissionais Tô aqui, me ligaram para aqui. serem cientistas ou analistas de dados. Na Legal. verdade, eu puxaria que hoje não existem, tá? Se você pesquisar, existe faculdade, pós-graduação, MBA em engenharia de dados ou em ciência de dados ou cursos profissionalizantes, mas de verdade faz mais sentido você, dentro do seu ramo de formação, se você já tem uma formação, eu sou engenheiro mecânico, ou eu sou um engenheiro elétrico, ou eu sou formado em direito, sou um advogado, ou sou um médico, buscar conhecimentos de como dados pode impactar essa minha indústria. Legal, Esse é o legal. maior gap do mercado, porque conhecimento mais técnico em como implementar ali uma solução de dados, até a gente encontra profissionais que estão se formando, estão fazendo as implementações, mas conhecimento dos negócios e como implementar dados para esses negócios é a maior demanda do mercado. E é o mais Então, difícil hoje em dia, né? tem. E esses cursos profissionalizantes de ciência de dados ou análise de dados, muitas vezes eles mostram ferramenta, coisas mais técnicas mesmo. Como que eu faço um processo de mining de dados, né? De descoberta em cima de dados. Então, eu tenho uma grande base de dados e como que eu faço ali os algoritmos para eu concatenar esses dados, agrupar eles, dar algum tipo de inteligência para aquela informação. Ou se vai para o lado da ciência de dados, aí como eu aplico um modelo de aprendizado de máquina, né, de machine learning, como que eu escrevo um algoritmo estatístico. E essas funções, elas têm muita demanda do mercado também, mas elas são funções mais técnicas. Se eu Entendi. quero sair um pouquinho do só, né, do técnico, de eu trabalhar apenas com dados, mas criar soluções com dados, talvez se eu pegar uma formação não tão técnica e souber mesclar os conhecimentos, eu tenha uma formação ainda mais valiosa para o mercado. Legal, ótima dica essa que você deu. Obrigado, Marcelo. A gente teve um bate-papo com o Bruno, se eu não me engano, foi na semana passada, né? A gente está fazendo algumas mentorias com algumas pessoas, e o Bruno é uma pessoa que não trabalhava em tecnologia, acabou entrando nesse mercado, atuando em distribuição, mas ele está fazendo também um MBA em dados, né? Sim. Então, eu acho que o Bruno não está aqui com a gente, provavelmente ele vai ver isso depois, mas é super legal essa dica, porque realmente ele deve estar vendo muito mais essa parte técnica, né, de softwares e tudo, não necessariamente olhando tanto para o negócio, para uma vertical de mercado específica que ele queira atuar e tudo. Então, muito legal. Indo talvez para uma próxima pergunta, eu entendo que esse é um segmento de mercado que talvez sempre existiu, talvez hoje seja muito mais importante do que antes, né? Mas se você conseguisse dar uma visão para a gente, questão de tempo, né? Quando que isso realmente teve a virada de chave, né? Então, 2015, onde realmente esse mercado começou a olhar para isso e falou, meu, nós precisamos começar a investir nesse tipo de informação, precisamos investir nesse tipo de profissional ou capacitar ou criar, porque até então não se discutia sobre isso. Você tem um pouco dessa linha do tempo? Na verdade, assim, as primeiras aplicações de inteligência artificial, só para a gente ter uma ideia, foram feitas na década de 50. Caramba, Então, usar cálculos matemáticos para dar algum tipo de norte, né, de direção ali, ajudar em tomada de decisão, é algo bem antigo. Não é algo muito novo, não. Mas, assim, existem modelos, por exemplo, eu sou de uma empresa de fornecimento de energia. Existe um modelo matemático para dividir as rotas aonde os leituristas, né, que são aquelas pessoas que vão de casa em casa, vão lendo lá os leitores para saber quanto você consumiu de luz. Mas esse cálculo matemático, até pouco tempo atrás, ele era muito simples. Ele usava mais o computador como uma espécie de calculadora.
né? Muito baseado no que é o Excel monta, então aqueles cálculos mais simples de rotas baseadas nas distâncias e assim por diante. Mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás, o termo Business Intelligence, né, BI, começou a pegar mais forte no mercado. Porque começou a ter áreas dentro da empresa que trabalhavam só com inteligência de negócios. Isso é, pegava os dados das aplicações e começava a fazer cruzamentos para poder chegar aí a criar inteligências para a empresa. Então, mas ainda as ferramentas eram um pouco mais rudimentares, né? Isso uns 30 anos atrás, vamos pensar assim. Eu extraía informação de sistemas, então sistemas que já funcionavam ali para automatizar um cadastro, uma emissão de nota fiscal, contabilidade, assim por diante. E eu trazia isso para uma outra base de dados para eu poder analisar e criava relatórios em cima dessa base de dados. Quando a gente realmente teve o boom de dados, foi o momento que esses volumes de análise eles começaram a sair só dos sistemas base da empresa, que eram esses cadastros, e começaram a ver a oportunidade de coletar informação em muito mais lugares. O que eu quero dizer de maneira clara? Eu saio de dentro da minha empresa e começo a olhar o mundo exterior. Quais são os contatos que eu tenho com os meus clientes, com os meus fornecedores? Quais são as informações dos meus clientes, dos meus fornecedores e dos meus competidores que estão disponíveis para eu também poder processar? Isso fez com que o BI se tornasse o que a gente tem hoje chamado de Big Data, né? Que é a junção dessas informações que eu tenho internamente na minha empresa com todo o mundo que eu tenho externamente, muitas vezes acessado através da internet, mas também com acesso através dos canais que eu faço essas comunicações. Um exemplo claro, né, e bem simples são os aplicativos de celular. Basicamente, todo aplicativo hoje, é um aplicativo moderno, ele possui telemetria. O que é isso? Telemetria é a coleta de informações através daquele aplicativo. Então, quando eu estou usando o Instagram, estou usando o Facebook, ou qualquer aplicativo do meu celular, automaticamente eu estou permitindo que esse aplicativo colete informações. Ele coleta o meu áudio, coleta o meu vídeo, ele pode coletar alguma recomendação, alguma ação que eu estou tendo dentro daquele aplicativo, realmente. E isso tudo hoje é processado. E dessa maneira criam-se os robozinhos aí que muita gente fica assustado depois que entende o que acontece, né? É até engraçado, né? Que às vezes você está conversando com alguém próximo do celular, você fala talvez de algum produto e do nada você vai entrar na internet e já vê 1000 produtos daquele sendo indicados para você. Então, realmente, essa questão de será que eu estou protegido, né? Em questão de informação dos meus dados, será que tudo que eu falo as empresas acabam captando? Realmente isso acontece, então, segundo o que você está falando, né? O que a gente tem que ficar preocupado, assim, ou pelo menos ter a consciência, é de que todo dispositivo eletrônico, ele é capaz de capturar informação. Ponto. E o que eu quero dizer com dispositivo eletrônico? Pode ser câmera de monitoramento, então câmeras do seu condomínio, do shopping center, as câmeras que estão espalhadas na cidade e assim por diante, monitoram todas as pessoas. E essas informações, elas estão sendo... alguém tem a propriedade dessas informações. Segundo, os dispositivos que você tem na sua casa. Cada vez mais os dispositivos estão sendo mais inteligentes, né? Tem algumas televisões mais modernas que você conversa com a televisão, fala, coloque no Netflix. Essa televisão, ela tem microfone embutido, ela tem inteligência artificial e provavelmente ela capta essas informações para te ajudar a ter uma melhor experiência. Se você tem um Amazon Alexa na sua casa, capta tudo que você fala, todas as informações. Então, hoje todos os dispositivos, eles são programados para auxiliar essas empresas a coletar a sua informação. Existe uma regra de como isso deve ser implementado, né? Obrigado, Karina, que está interagindo aí muito bem. LGPD.
o mercado brasileiro, né, tentou definir ali as regras de utilização dos dados privados, justamente criando uma regulamentação baseada na GDPR, que foi criada lá na Europa. E essa regulamentação ela visa descrever em regras quais são as normas que as empresas precisam seguir para poder fazer esse trabalho de dados. Porque é utopia a gente achar que a gente vai desligar todo o monitoramento. Se a gente achar que colocando um adesivinho na webcam do nosso computador ou protegendo o microfone, a gente vai estar totalmente excluído ali ou vou conseguir inibir qualquer empresa de capturar a minha informação, é muito difícil. Realmente, a única possibilidade disso acontecer é estar numa ilha remota, sem nenhuma conexão com o mundo exterior, e provavelmente já tem um satélite que passa ali por essa ilha de tempos em tempos, pegando algumas informações. Então, primeira questão que eu sempre comento quando me questionam sobre isso é: a gente não precisa ficar preocupado necessariamente com esse tipo de monitoramento. Porque, na verdade, o monitoramento é para ajudar a nossa experiência com a tecnologia a ser mais inteligente. Então, o celular hoje ele é muito melhor e ele nos ajuda muito mais porque ele justamente capta essas informações e nos entrega uma experiência mais personalizada, uma experiência mais inteligente. Se a gente for lá mais fechado e falar, não, não quero compartilhar nada com ninguém, toda autorização que vier, eu falar não, 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 no fim eu vou ter uma experiência muito limitada do uso da tecnologia, eu vou desperdiçar todo esse potencial que os dados podem trazer para mim, né? E tem coisas que você nem consegue fazer se você não dá se você não permite, né? Então tem aplicativo que você não permite e você não baixa, simplesmente assim. Eles te dão a opção, né? Mas aí você fica excluído talvez do resto do mundo inteiro, né? Então, Porque, na verdade, tem soluções que foram criadas já pensando nisso. Então, por exemplo, um Waze. O Waze ele foi pensado em ter uma grande rede de pessoas que contribuem para aquela informação do trânsito globalmente, e isso faz com que uma pessoa contribua com a outra, isso vai gerando uma grande cadeia de coleta de informações, processamento, e que indicam um melhor trajeto para todo mundo. Então, né, até aquela The Social Dilemma, né, Dilema das Redes, documentário que saiu no Netflix, tem uma frase interessante, né, que se você baixa um aplicativo ou se você está consumindo um serviço e você não entende bem qual que é o produto, né, como que eles ganham dinheiro, provavelmente o produto é você, né? Esse foi uma frase que foi um pouco polêmica ali do documentário, mas é a pura verdade. Essas empresas, por que elas estão te entregando esse serviço de altíssima qualidade? Por que o Instagram está aqui trazendo as lives, trazendo toda essa plataforma? Imagina quanto complexo é fazer uma live entre nós dois, estarmos aqui extremamente sincronizados, com qualidade de áudio, de vídeo e assim por diante. E o Instagram integra isso, né? Entrega, desculpa, para as pessoas sem nenhum custo a priori. Por quê? Porque os dados dessas pessoas, nessa própria live, tudo que eu estou falando aqui está se tornando dados e esses dados vão ser processados. Essa informação vai dar uma inteligência super interessante para ferramentas como o Instagram trabalhar aí suas campanhas de marketing, trabalhar todas as vendas de dados que eles possuem, né? Realmente é um mercado imenso, né? Imagina, uma live que a gente está fazendo agora, todo mundo que está fazendo qualquer coisa agora está sendo, esse dado, essa informação está sendo processada, né? Então, realmente é de se espantar, né? Existe uma disciplina dentro de dados que é interessante para quem, né, se sente familiarizado com esse tipo de assunto, que é a monetização de dados. Então, porque praticamente toda empresa gera dados hoje. Eu posso ter um salão de cabeleireiro, por exemplo. Esse salão, ele tem informação o tempo todo. As pessoas que estão ligando para saber se tem horário ou se eu já coloquei um sistema de automatização, a informação do cadastro daquele meu cliente, o momento, né, que ele vai fazer as reservas. Então, ele sempre marca lá o corte de cabelo dele ao sábado de manhã. Poxa, por que eu vou mandar eu estou precisando de clientes às terças-feiras. Será que faz sentido eu mandar para ele, sendo que ele sempre só vai no sábado?
cortar cabelo comigo, toda informação, toda dado que chega dentro da minha empresa, se eu deixar ele morrer, que a gente diz, né, ele vai ficar lá estagnado, ele vai servir por algum momento, então, por exemplo, uma reserva de cabeleireiro, mas ele pode se tornar uma informação. A diferença entre dado e informação é justamente essa. Dado é qualquer coisa que grava, que salva dentro de um sistema e assim por diante. Informação é o dado que pode ser monetizado. Então, imaginem quanta coisa eu posso fazer, quanta produto, serviço eu posso criar se eu tiver uma boa inteligência do meu segmento. E aí, de novo, né, não importa se eu sou uma empresa de tecnologia ou se eu sou uma empresa de varejo, que está fazendo isso muito bem já no mercado global, aqui no Brasil e assim por diante, mas também prestação de serviço, que ainda tem muito campo. Advogados, médicos, próprio dentistas, cabeleireiros e assim por diante, tem muito campo para essas pessoas implementarem soluções de dados, né? Cara, que legal. E, por exemplo, quem trabalha com esses mercados, né? Talvez essa parte, os médicos, né? Essa parte do direito em si, essa pessoa, obviamente, hoje consegue captar algumas informações, né? Assim como qualquer outra, né? Mas elas poderiam comprar, talvez, esses dados hoje no mercado e tentar fazer algum tipo de inteligência para isso, para melhorar o negócio delas? Com certeza. O mercado de dados, ele na verdade não é algo também novo, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas super conhecidas, não preciso nem falar que provavelmente alguém já teve o nome sujo ou o nome limpo, já pegou algum score de Sem crédito dúvida. dentro dessas empresas. Mas são empresas bem grandes, com bases de dados muito legais, muito bem estruturadas, que eles comercializam sim essas informações. Mas não é bem assim. A LGPD ela criou regras que fazem com que essas empresas elas entreguem a informação, que é isso que eu estava falando. Ela não vai entregar o dado. Então, se eu sou um salão de cabeleireiros, não adianta eu falar, eu quero gerar aqui 1000 leads, né? 1000 possíveis clientes aqui na minha região. É mais complexo. Hoje em dia, né, você até pode conseguir, mas não de um jeito muito legal. O que você vai conseguir são mecanismos de você chegar até esse público, até 1000 pessoas, até 10.000 pessoas, 100.000 pessoas que são a sua persona, né? São aquele público-alvo do seu negócio. Isso é muito legal. E geograficamente falando, você pode ser extremamente assertivo. Imagina, de novo, né, um salão de cabeleireiro, ou uma padaria, ou qualquer prestador de serviço local. Ele tem uma região ali, o bairro dele, que é o maior público dele. Pode ser que ele agrupe 2, 3 bairros, mas em geral, se ele vai distanciando muito, ele vai tendo mais concorrentes. O que ele pode fazer? Ele pode usar mídia social ou até mesmo essas empresas que vendem dados para capturar a informação e direcionar suas campanhas de marketing especificamente para esses usuários, né? As redes sociais, elas permitiram que o marketing digital fosse extremamente direcionado. E as ferramentas, o Facebook, o próprio Instagram, que usa a plataforma do Facebook para fazer as postagens, o Google e assim por diante, são ferramentas que utilizam dessas massas de dados, esses big datas, para que você, um comerciante local ali dentro do seu bairro, possa falar para eles assim, olha, o meu público-alvo são mulheres, 30 anos, morenas, que querem se tornar loiras com poder aquisitivo de X e que estejam no máximo um raio de 2 quilômetros aqui. Você consegue fazer segmentações extremamente assertivas para poder coletar, tocar, né? Chegar até colocar a sua marca ali dentro daquele perfil, dentro daquela pessoa. Então, o uso de dados, ele não necessariamente eu preciso pensar em coisas mirabolantes. Vou contratar um cientista de dados, vou contratar um engenheiro de dados. Isso é interessante quando eu estou pensando em carreira, quando o nosso público aqui pode estar pensando até numa transição de carreira, sair de uma área que não está muito legal, não estou tendo muita oportunidade e ir para a área de dados, super legal, tem muita oportunidade. Porém, se eu sou um empresário, se eu sou uma startup, eu tenho que aprender a utilizar os dados dentro dessas plataformas, né, que já estão prontas, já tem toda a inteligência.
e aí eu faço a conexão com as informações que eu já tenho dos meus clientes, dos meus competidores, dos meus produtos e assim por diante. Tá? Cara, fantástico isso. Daqui a pouco a gente abre um pouquinho para as perguntas, para as pessoas, para ver se alguém tem alguma, né? Mas indo nessa linha de oportunidades desse mercado, é um mercado muito quente, tem muita oportunidade de trabalho. Para quem ainda não começou, talvez, a trabalhar, tem algum caminho que você daria para essas pessoas? O que você fala Sim. para a gente quanto a isso? Tem muita oportunidade. Eu conheço poucos cursos de formação, bacharelado, assim, curso de formação, graduação, que são direcionados a dados. Existem alguns. Eu, há pouco tempo atrás, estava olhando, mas são poucos. Então, muitas vezes, se eu quero ser um profissional de dados, e eu ainda estou naquela fase, saindo de colegial, entrando na primeira faculdade, assim por diante, eu posso escolher por uma faculdade de tecnologia. Engenharia da computação, ciências da computação, um tecnólogo, né? A FATEC é um grande polo que tem cursos de tecnologia. Eu sou um tecnólogo formado na FATEC, gostei bastante do curso. Então, existe uma série de formações básicas que um profissional de dados pode ter. Se ele quiser ser um profissional que está vindo de uma transição de carreira, seria legal que ele gostasse realmente dessa parte mais técnica. Programação, matemática, estatística, a parte de exatas. Porque se você está ali dentro de um universo, né? Eu sou engenheiro químico e eu quero começar a trabalhar com dados, mas eu não sou muito familiarizado com essa parte, o meu ramo de atuação ele vai ser mais específico. Eu vou trabalhar na ligação entre as soluções de dados e os negócios. Aí eu tenho que conhecer de negócios, que é o que normalmente são os analistas de dados. Então, numa grande organização, vamos pensar num banco, por exemplo. Um banco, ele tem lá dentro das áreas de dados, ele tem alguns analistas de negócios que eles vão nas áreas de produtos, né? Então, por exemplo, vou lá na área de crédito, eu entendo qual que é a necessidade do crédito na utilização dos dados que eu tenho dentro dos meus sistemas, dentro dos meus big data, dentro do mundo exterior, e eu desenho essa solução de dados. Mas daí não vou ser eu que vou implementar, porque justamente eu não sou o perfil mais técnico. E eu conto com um time de engenheiros ou de cientistas de dados para poder fazer essa implementação. Então tem praticamente ramos para todas as formações. Se eu estou começando formação, eu posso optar por um curso de tecnologia mesmo. Se eu estiver fazendo uma transição de carreira, também não impede. Se eu não gostar de nada de exatas, eu vou mais para essa área de análise de dados. Se eu gostar de um pouco mais técnico, se eu tiver uma formação de física, engenharia, matemática, aí é bem legal, porque daí eu posso escolher entre engenharia e ciência de dados, que eu vou desenvolver muito bem. Então, legal, excelente. Em questão de salários nesse mercado, as pessoas ganham bem nesse mercado? é uma das competências, se a gente olhar nas tendências de falta de profissional, né? Que é tudo uma oferta e demanda. Sem Então, dúvida. o profissional que está sendo muito demandado, ele acaba sendo mais valorizado. A questão salarial é uma questão muito boa na área de dados. Tanto para pessoas que queiram ir mais para essa área de negócios, né? Então, aplicar soluções de dados sobre a sua especialidade, sobre o seu negócio, quanto também quem vai implementar. Então, modelos de machine learning, vai implementar uma estrutura de painéis, de relatórios e assim por diante. Esses profissionais costumam ser bastante valorizados. Eu não vou, assim, existe um range salarial grande no mercado, tá? É difícil você posicionar porque existem tipos de empresas muito diferentes, mas eu já tive acesso a vagas em empresas que eu trabalhei, que foram parceiras minhas, de engenheiros de dados ali com salários na faixa de R$ 20 mil. Já tive acesso a vagas de cientistas de dados com vagas em até R$ 30 mil. Só em Então, salário, né? é um mercado, se você pensar que essas são funções técnicas, né? Eles não são gerentes, não são diretores, é um salário muito bom, costuma Sem dúvida, ser sem dúvida. um salário acima da média de mercado, até para a área de tecnologia, é um dos maiores salários sim, que a gente vê no mercado.
Legal, você comentou um pouquinho de machine learning, né? Acho que a Karina perguntou alguma coisa envolvendo isso, né? Mas Uhum, antes de entrar na conversa, na pergunta dela, o que que seria o machine learning para as pessoas que estão legal. escutando a gente? Esse é um termo que é bastante utilizado quando a gente vai se especializando em dados, ou lê um livro, ou vai ver um documentário como esse lá no Netflix, vai falar sobre aprendizado de máquina, ou o termo americano mesmo, que é o machine learning. O que é o machine learning? Na verdade, as máquinas, né, os computadores, eles no passado, eles só processavam as regras que eu colocava para ele realmente executar. Vou dar um exemplo. Se o Marcelo entrar na live, conecte ele com o Guilherme. Então, vai ser algo mais simples. Se eu clicar no botão, vai fazer aquela ação de entrar na live. A partir da implementação de modelos estatísticos, né, a gente começa a não ter mais só ou sim ou não dentro da tecnologia. É exatamente aí que entra os modelos de machine learning ou de aprendizado de máquina. Porque é a partir do momento que eu aplico a estatística para que ela me dê probabilidades e por isso ela tome decisões. Então não necessariamente vai ser sim ou não. Aí eu vou dar um outro exemplo. Essa live apareceu para o Marcelo clicar. O Marcelo tem uma probabilidade de acessar essa live ou não, né? Mas qual que é a probabilidade? Sendo que o Marcelo é um profissional de tecnologia, que trabalha com dados, que conhece o Guilherme, tem uma proximidade com ele. Então, existe uma série de variáveis que fazem a minha probabilidade de acessar essa live maior do que uma pessoa que ainda não trabalha com tecnologia, ainda não te conhece, e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com probabilidades, a gente começou a criar esse termo que era o aprendizado das máquinas. Porque a partir dessa probabilidade, ela gera uma ação. Então, não necessariamente é sim ou não. Ele pode ser um talvez. E esse talvez começa a tomar ações dentro da minha aplicação ou dentro do meu algoritmo para que esse algoritmo, esse programa que eu estou escrevendo, tome decisões ou me direcione a tomar uma decisão. É muito utilizado modelos de machine learning, por exemplo, para definir se um cliente tem propensão a sair da minha base de clientes. Assim, o Instagram, por exemplo, é uma rede social. Você, a qualquer momento, você pode ir lá e excluir seu perfil. Mas, provavelmente, dentro do Instagram, ele tem um ranking das pessoas que têm maior propensão a tomar essa ação. São pessoas que deixaram de utilizar a rede, ou estão tendo algum problema na utilização da rede, não encontram mais sua senha e assim por diante. Isso aumenta o ranking e aí eles trabalham especificamente nessas pessoas para que eu te retenha, para que eu deixe você mais satisfeito com o meu produto e continue consumindo. Isso é até engraçado, né? Porque eles podem fazer realmente várias ações para te reter dentro da plataforma, né? Então, por exemplo, uma pessoa que você conheceu com 5 anos de idade, ela te faz essa conexão com você no Facebook para realmente ver, aumentar, estreitar os laços, né? Então, realmente mexe com essa parte sentimental das pessoas e tem um impacto muito forte, né? O documentário Social Dilemma do Netflix, ele fala muito sobre algumas técnicas, né, que são utilizadas em retenção. E a retenção não só da pessoa sair da rede social, mas também de manter a atenção dessa pessoa, né? Existe uma série de algoritmos possíveis para isso, tanto em rolagem automática, né? Os stories é uma forma de deixar você colado ali com a tela, porque é um conteúdo que é rápido, ele passa e esse conteúdo ele é, entre aspas, exclusivo, porque daqui a pouco vai expirar. Isso faz com que você seja um conteúdo diferente da timeline, que você vai passando e aí você ficou com preguiça ali de continuar passando, simplesmente você desliga a rede social. Então, as redes sociais, elas trabalham, o produto delas é o tempo. É o tempo que Uhum. você fica dentro da rede social. Mas se a gente for para outros negócios, quanto mais eu tiver em contato com o meu cliente, é melhor. Então, se eu sou um prestador de serviços, se eu tenho um e-commerce e assim por diante,
quanto mais eu conseguir reter aquela pessoa para ter a atenção dela, para que ela interaja comigo mais tempo, é melhor, né? Isso faz com que meus clientes estejam mais satisfeitos, estejam mais integrados ali à minha estratégia. Não, sem dúvida, né? Até o ponto das pessoas, das empresas hoje não fazerem tanto mais comerciais na televisão, elas estão migrando, né? Porque realmente a atenção das pessoas está indo para outro lugar. Sim. Então, E pode eu falar, acho que pode falar. uma das coisas que ajuda muito as redes sociais, o marketing digital em geral, são as métricas, né? Antigamente era muito difícil você quantificar um investimento que você tinha em marketing. Tanto o de televisão, o rádio, o jornal, quanto também uma mídia offline, um outdoor e assim por diante. Era muito difícil você avaliar o impacto daquela ação. É claro que os grandes meios de comunicação todos têm métricas e passam a qual o impacto que teve aquela mídia e assim por diante. Mas quando você entra numa rede social, você faz uma campanha, e isso está disponível para qualquer pessoa mesmo. Com R$ 100, você faz uma campanha de marketing dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do Google. Então, isso faz com que essas mídias elas te entreguem uma ferramenta de altíssima performance, porque você consegue analisar qual que é o perfil daquela pessoa que você impactou, quantas pessoas abriram a sua mensagem, a sua propaganda, quantas viram até o final e assim por diante. E você não precisa investir um rio de dinheiro para você começar a ter essas experiências. Então, acho que por isso acabou que a televisão, principalmente a televisão aberta, que ela acaba agregando um grupo de pessoas muito grande e é muito difícil você segmentar pelo seu público-alvo, ele acabou diminuindo a atração de investimentos. Mas ainda há as campanhas, as marcas e os produtos que fazem sentido fazer propaganda nesse Sem tipo de dúvida. mídia também, né? E são as gerações também, né? Obviamente as pessoas mais velhas agora estão mexendo muito mais em dispositivos móveis, né? Celulares. Todo mundo tem WhatsApp, Facebook e tudo, mas as gerações ainda você precisa realmente atender a todos, né? Dependendo do seu foco de negócios e coisas do tipo. Hoje as gerações é interessante a gente analisar o comportamento de redes sociais, né? Porque a geração que é um pouquinho antes da nossa ainda está muito ligada no Facebook. Facebook bombando ali nessa geração. Por quê? Teve uma entrada nas redes sociais mais tarde e gosta daquele tipo de interação ali com os amigos, com mais opções de interação e assim por diante. Dentro de uma estrutura média aí de idades, de formação, tem o Instagram. O Instagram está muito forte, então na galera da média de idade, entre 20, 30, 40 anos, ainda está usando muito Instagram. Agora, baixou dos 20 anos, TikTok bombando, TikTok, tem aí vai. outras entrando no mercado, porque o pessoal já acha que o Instagram tem muito conteúdo e eu quero só ver vídeo rápido e vou passar. Então, o comportamento das pessoas vai mudando, as redes vão se adaptando ou muitas vezes as pessoas vão migrando mesmo de plataformas, né? Sem dúvida. Eu acabo nem usando mais o Facebook, então é algo que eu deixo lá, só fico no Instagram. TikTok eu ainda não consigo mexer. Até consigo ver uma coisa ou outra, é engraçado, mas eu acho que, assim como qualquer outra rede social que é nova, né? As pessoas entram mais com um cenário de humor ainda, né? Entretenimento. Aí depois as pessoas começam realmente a tentar utilizar isso de alguma outra forma, passando conteúdo, e qualquer outra coisa do tipo, né? Mas fantástico, muito legal esse nosso bate-papo. E talvez para algumas pessoas que gostariam de trabalhar nesse mercado, né? Você comentou, talvez, quais seriam os caminhos, mas por onde começar? Se você fosse começar agora do zero, pô, gostei do que uma pessoa que trabalha com dados faz, por onde eu começo? Eu até dentro no canal do YouTube que eu tenho do Dicas de Dados, eu fiz uma entrevista com um cientista de dados e ele deu essa resposta, né? Um cientista de dados que já tem muitos anos de experiência nele. Existe muitas possibilidades. Eu acho que a primeira coisa é entender essas possibilidades.
né? E aí eu estou à disposição sempre, tanto pelo canal do Instagram quanto do YouTube, para poder ajudar as pessoas que estão começando nesse segmento em uma transição de carreira ou até mesmo começando ali a sua carreira já querendo trabalhar com dados. Mas vendo as possibilidades, poxa, eu quero ser um engenheiro de dados, eu quero ser um cientista de dados, eu acho que eu gosto mais de negócio, então eu vou trabalhar com análise de dados. Ou até mesmo eu já trabalho, já tenho uma função, trabalho lá como advogado e tal, mas eu gosto de dados e eu quero integrar os dois mundos. Eu identificando qual é esse caminho, eu vou conseguir buscar conteúdos e buscar a formação necessária para cada uma dessas frentes. Como a gente já falou aqui, não tem muitos cursos de faculdade já prontos e que sejam alinhadas às demandas de mercado. Então, quando você vê ainda um curso, você ainda tem que tomar um pouco de cuidado para ver se o que ele vai te ensinar vai ser realmente o que as empresas estão buscando. Então, não custa nada entrar lá no LinkedIn, buscar as vagas, né? Vocês postam bastante posições aqui no mercado de tecnologia, mas vai lá no Você em Tech, vê se foi postada alguma vaga para engenheiro de dados. Qual é a formação que está me pedindo? Está me pedindo uma formação em ciência da computação? Vocês vão ver que muitas vezes está pedindo uma formação geral de tecnologia, assim, não é uma formação específica, mas uma especialização. E ali vai ter algumas tecnologias, se você quer ser um técnico. Vai falar experiência com Hadoop, experiência com Power BI, experiência com Azure, experiência com AWS. Isso faz com que você se torne um profissional que tenha ligação, né? Tenha fit com as vagas que vão ter de emprego. O LinkedIn é a melhor base de conhecimento sobre demanda versus né, o que eu preciso ter para conseguir entrar nessas posições. Então, vale um estudo, entender qual que é o ramo dos dados ali que eu quero trabalhar e aí pesquisar lá no LinkedIn o que eu preciso fazer para ficar fininho ali, ser exatamente aquilo que as empresas estão buscando. Cara, fantástico. E talvez para a gente finalizar aqui, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que a Karina mandou algumas também, a Rayane mandou algumas também. Os avós e avós adoram o Facebook, realmente. Enquanto talvez uma outra pessoa tenha dúvidas aqui, no seu canal você tem algum vídeo, algum conteúdo explicando o que cada função faz, não? Dentro do cenário de dados? Tem alguns. Acessem o Dicas de Dados também lá no YouTube, né? Ele que tem toda a base de vídeos. Tem alguns vídeos que eu estou reestruturando para poder postar aqui no Instagram. Gostaria de gravar muito mais vídeos, mas não é... esses canais eles não têm um fundo de ser uma profissão. Para mim é algo que eu tento contribuir com a comunidade realmente. E aí a gente faz no tempo que a gente tem disponível, mas existem vídeos específicos, o que é um engenheiro de dados, como ter essa formação, quem é um cientista de dados, tem a entrevista com um cientista de dados, que é bem legal. Legal. Tem bate-papos com gerentes de analytics, de dados, para poder entender melhor sobre esse segmento e quais são as necessidades do mercado. Então, tem bastante coisa interessante. Excelente. O Gabriel Mira mandou aqui que a Raina perguntou se tem possibilidade de criar leis mais rígidas e complicar esse segmento de dados. Eu acho que para as redes sociais, né? Existe, sim. Existem alguns projetos de lei trafegando no Congresso americano que visam ali tanto diminuir a capacidade das redes sociais em coletar os dados, quanto em colocar regras para esse processamento. Então, se vocês tiverem interesse, pode buscar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, né? Na internet tem bastante referências falando, tem até o projeto, se vocês quiserem ler, mas existe um risco de, nos próximos anos, as redes sociais elas serem um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, toda essa liberdade de coleta de informações e fazer as campanhas extremamente personalizadas, né? Que é como você falou, eu falar um produto do lado do celular e já tá ali um monte de campanha e receber e-mail, SMS, WhatsApp sobre aquele produto. Isso tem um risco de, nos próximos anos, diminuir bastante por essas leis, né, essas regulamentações.
mas ainda não tem nada aprovado. Legal. Eu tenho talvez uma pergunta mais pessoal, entra um pouco nessa questão do dado, mas é um pouco diferente. É algo que até então eu não conheço que exista. Eu faço parte de uma startup que eles desenvolveram uma tecnologia de passar o cheiro através do som, que no fim do dia é Sim. tudo neurológico, né? Então imagina se você Uhum, recebe um áudio inaudível, então você não vai escutar aquele som, mas aquilo uhum. faz com que você sinta o cheiro de alguma coisa. Então imagina pensando nessa questão de lei geral de proteção de dados, né? Imagina que você não quer sentir o cheiro de uma coisa, mas você não tem como não sentir, né? Sim. Então, imagina o quanto essas questões podem evoluir e tem muito mercado, né? Então, cada hora que surge uma coisa nova, a lei tem que se adaptar, a lei tem que acompanhar. E, obviamente, as tecnologias surgem muito mais rápido que as leis, né? Com certeza. Então, as empresas aproveitam isso, né? No fim do dia. Teve um processo que o Mark Zuckerberg, né, fundador do Facebook, foi no Senado americano e dava para ver nitidamente que os senadores não entendiam como o Facebook funcionava e não conseguiam entender, não entrava ali para eles dentro das leis, das regras que eles já estavam acostumados, o que o Mark Zuckerberg estava explicando não encaixava. Então, a gente está num momento de. Né, tem gente que fala de disrupção, de transformação e assim por diante. Existe uma série de mudanças que a sociedade como um todo deve ter nos próximos anos para utilizar melhor os dados. A gente não precisa ficar necessariamente preocupado em utilizar essas tecnologias, mas a gente tem sim que nos resguardar principalmente dos golpes. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito golpe. Por exemplo, o Banco Central lançou essa tecnologia fantástica que é o Pix, né? Que está todo mundo, poxa, conseguindo fazer as transações 24 horas. Fantástico, inovação para o mundo inteiro. Saímos na frente de vários mercados que ainda não têm um sistema como esse. E, infelizmente, aqui no Brasil está tendo uma série de tentativas de fraude, não no sistema. Né? O sistema é muito seguro, mas eu mandar a minha chave para você e falando que estou pedindo dinheiro, que estou passando necessidade. Então tem que tomar cuidado mais com Realmente. a questão de fraudes sociais e nem tanto, invadiram meu celular tal. Invadiram se você passar uma chave, se você passar a sua senha. Se você Clicar em se algum link, né? Que não deveria também. se você se resguardar em como eu estou utilizando esses dispositivos eletrônicos, você vai estar bem mais seguro. Não ficar clicando em qualquer coisa, não ficar passando senha para ninguém e tal. Você vai ter um uso bem tranquilo dos dados. Legal. Última pergunta aqui do Mira, Gabriel Mira. Ele é um pouco mais técnico, né? Então já dá para entender a pergunta dele. Tem algum livro legal sobre esse segmento de dados que você Tem. recomendaria para gente? Eu postei até um vídeo no meu YouTube e aqui também no IGTV sobre o The Enterprise Data Lake. É um livro, eu não sei se ele tem tradução, se ele tem um livro em português, mas ele é um livro da O'Reilly, né, que é aquela é, editora. E é um livro que ele é muito interessante para quem já tem uma formação técnica de qualquer área de tecnologia, então pode ser de infra, pode ser de dev, pode ser de BI tradicional, ou qualquer outra coisa, ou está se formando agora, né? Acabou de fazer faculdade e quer entrar na área de dados. Porque ele vai ver desde os fundamentos, desde o básico, e mostra como era no passado, como está sendo hoje, mostra a formação dos times dentro das organizações, as tecnologias, dá exemplo de várias tecnologias. Então, é um livro que eu acho muito completo para quem quer ter uma formação técnica em trabalho de dados. Legal. Bem que o Dicas de Dados poderia traduzir esse livro, né, no Brasil. Quem sabe, né? Vou Quem conversar sabe? com para ver. Mas legal, meu amigo. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi muito bom. Eu vou entender agora como consigo gravar esse negócio aqui para compartilhar com outras pessoas, mas foi fantástico. Obrigado mesmo. E é só o começo, né? A gente está começando esse canal agora. É a primeira live, então super legal ter você aqui com a gente. E a intenção realmente é a gente prover conteúdo para as pessoas, como elas conseguem ingressar no mercado de tecnologia, ou como conseguem migrar
talvez de uma carreira que não estejam satisfeitas, para esse mercado de tecnologia também. Então, tem espaço para todo mundo, assim como a gente fala, né? Sempre. E muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Obrigado mesmo. E Valeu. agora, deixa eu ver como eu faço aqui. Você sai e vai aparecer para mim, né? Provavelmente para gravar, né? Acho que é. Valeu, meu amigo.